acho que é só responsabilidade política de Carlos Moedas, que é a primeira. E de quem é muito mais que política. Eu comecei por dizer que acho que... Criminal, mas neste momento... À semelhança do que aconteceu em França... Sim, mas o que eu estou a dizer é... Eu não estou a comentar a lei portuguesa. Isso é para os juristas. Eu estou a dizer que, do meu ponto de vista, os responsáveis políticos têm que passar a ser responsabilizados pelas mortes que não são de acidentes, são da incúria da gestão. É disto que se trata. O que aconteceu, aliás, em França mais do que uma vez já. Com prisão efetiva, porque ou nós começamos a inverter esta lógica de que a subcontratação é normal, pagar mal aos trabalhadores é mau, mesmo quando eles estão na função pública é mau, porque há aqui um problema seríssimo que é, vai passar, quem é que é a responsabilidade? A responsabilidade é da pequena empresa. Eu vou continuar, desculpa, Rodrigo, agora morreram pessoas, agora vou continuar porque isto é demais. É demais, a política de defender já atingiu o nível de absoluto desrespeito, inclusive porque morreu é disso Moedas deve ser preso. Que é, o que se passa, efetivamente, foi isso que eu disse, Rodrigo. Foi. Incúria da gestão. O que eu disse, repara bem o que eu disse, porque eu não tenho medo nenhum do que digo. Certo. Eu digo que a responsabilidade não é só política. Eu acho que quem tem a responsabilidade de gestão de contratar uma manutenção a um baixo preço, de forma que os trabalhadores não a conseguem realizar, tem responsabilidade criminal. Essa é a minha opinião política. É a minha opinião política. A contratação pública. E vou continuar. Não, quem é que defende essa contratação pública? Então Carlos Moedas tinha que dizer o seguinte: com esta contratação pública Raquel, não é possível ter uma manutenção segura, então eu não assumo isto. Desculpa, os responsáveis... Esse é outro problema que nós temos que mudar neste país. Eu há pouco tempo entrevistei um cirurgião pediátrico, conhecidíssimo em Portugal, para um podcast que tenho, e ele disse, eu quando fui para a Suíça, era um jovem médico, operei uma criança a uma apendicite aguda que foi um mau diagnóstico, o pai apresentou queixa, eu nem sequer conhecia a queixa, porque o meu diretor de serviço, que era o mais graduado e o mais responsável, assumiu imediatamente o erro. E, portanto, o que nós temos é uma completa vergonha neste país, que as subcontratações, as externalizações, a nova gestão pública, também na função pública, foi dando cabo de tudo e ninguém é responsável por nada. E isso também é um perigo para tudo isto. Porquê? Porque o trabalhador cá em baixo, que tem a realidade do trabalho nas mãos, também, muitas vezes, não vai dizer isto está mal ou não sei o quê, porque tem medo ele de ser acusado. Eu não estou a dizer que foi isso que aconteceu aqui, mas nós vemos isso, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, nas escolas, etc., que é os mais altos responsáveis não assumem erros nenhuns. Quando o erro, e eu gostava de chegar aqui, o erro humano é o normal da nossa vida. E eu não estou a dizer isto por uma bondade caridosa. O que nos faz a todos trabalhar é o mesmo que nos faz errar. Porque é como nós, quando começamos a tirar a carta de condução, temos que o tempo todo pensar na mudança que vamos cometer. Se eu, como professora, tiver o tempo todo a pensar como é que eu vou dar uma aula, eu nem consigo dar a aula. O mesmo se passa com um trabalhador da manutenção, o mesmo se passa com um piloto, com um jornalista, com qualquer pessoa. É a interiorização dos procedimentos de trabalho que nos leva a errar. E Carlos Moedas... A única Carlos maneira Moedas, de evitar Raquel, isso é redundâncias e equipas a funcionar. Como é que avalia a posição de Carlos Moedas nestes dias e logo a seguir ao incidente? Aliás, as primeiras palavras foram para a Lisboa turística. As primeiras palavras de Carlos Moedas foram para a Lisboa marca turística. Ou seja, que é parte essencial do problema de como nós chegamos aqui. E, portanto, é evidente que estas responsabilidades... Nós realmente vivemos um período de desresponsabilização absoluta. E eu gostava de dizer outra coisa, que é a Grécia teve a maior greve geral de sempre contra um desastre de comboio porque os trabalhadores consideraram que é incúria dos serviços públicos. A Sérvia está há meses em manifestações porque milhões nas ruas, porque caiu uma estação de comboio, matou pessoas e as pessoas consideram... Portanto, há um modelo neoliberal que em Portugal já teve águas contaminadas na subcontratação, já teve a ponte que caiu, não foi uma ponte romana que caiu, foi uma ponte agora. Não sei, porque tu estás a falar de um equipamento com 120 anos. Nós temos os fogos em que as pessoas são abandonadas, as casas ardidas, temos o INEM, temos as urgências fechadas com as subcontratações. Nós temos verdadeiramente um mar de vítimas e um mar de lucros, lado a lado. É isto que se trata. Rodrigo.